Chegou ao fim o Campeonato Brasileiro de 2020 em fevereiro de 2021. Num dos anos mais malucos do esporte mundial, a gente teve um Campeonato Brasileiro que se arrastou até o segundo mês do ano seguinte para consagrar o Flamengo como o grande campeão brasileiro de 2020 e octacampeão brasileiro agora. E querendo ou não, na minha opinião, é o melhor time que existe no futebol nacional de verdade. Porém, o campeão do pior campeonato, pelo menos, dos últimos 10 anos que a gente tem, por N motivos. A começar, óbvio, pelo contexto que a gente vive em relação ao Covid e toda a crise que aconteceu no planeta Terra e como que isso se instaurou dentro do esporte brasileiro, mais especificamente no futebol, trazendo um campeonato que foi cada vez mais problemático e que ainda trouxe um elemento de arbitragem que é uma novidade que complicou tudo o que aconteceu, que é o árbitro de vídeo, o VAR. Mas primeiro, vamos falar sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro, especificamente sobre o Flamengo, que teve no Rogério Ceni um cara que conseguiu retomar um pouco do glamour e um pouco da eficiência daquele time que a gente viu do Flamengo em 2019, ainda que com características muito diferentes, e manteve com o seu grande elenco, de longe o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, realmente um futebol de mais alto nível. E ali na reta final conseguiu ser estável o suficiente para ganhar a ponta de um Internacional, que fez a maior sequência de vitórias da história no Campeonato Brasileiro, mas tropeçou duas vezes de uma forma muito importante dentro de casa com o Sport, um dos times que está lá embaixo da tabela, e agora no último momento contra o Corinthians, onde ele precisava somente de um gol e não conseguiu fazer essa vitória. O Flamengo não fez muito mais bonito que isso, apesar do troféu, que é louvável, obviamente, e é um título, se comemora e é merecido, como eu disse, porque ele é o melhor time do futebol brasileiro. Foi um time que perdeu a última partida no Morumbi para um São Paulo, e a gente teve um momento muito irônico onde Rogério Ceni, que foi demitido do São Paulo, o clube do qual ele é ídolo, ele foi campeão pelo Flamengo no Morumbi. No jogo, eu acho que não teria nenhum retrato mais curioso e mais definitivo do que foi esse Campeonato Brasileiro, do que o campeão e o vice não vencerem na última rodada. Ninguém parece que queria ganhar, basicamente, esse Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conseguiu ser um pouquinho acima da média para levar esse título, e aí com todos os méritos. E mesmo com isso tudo acontecendo, a gente parece que viu muitos campeonatos dentro de um campeonato só, né? Num começo terrível de campeonato, num meio onde todos os calendários acabaram se embolando, e nesse final também ainda ruim por causa desses dois momentos, um futebol onde todo mundo estava cansado e o calendário ainda continua maluco, né? Então, times que modificaram o seu desempenho durante todo esse ano, e a gente já vai ter a temporada 2021 começando, a Libertadores já começou, né, e a gente vai ter outros grandes times entrando nessa competição, e até o estadual já começa na semana que vem. Acho que o título do Flamengo é merecido, mas existe sim, vai existir sempre uma notinha de rodapé para o que aconteceu na temporada 2020, e não é por causa do título do Flamengo, mas na temporada 2020 como um todo. De fato, aqui mostra-se que o elenco e a qualidade dos jogadores faz absolutamente a diferença, muita diferença. Se o time do Inter fosse um pouquinho melhor, tivesse um pouquinho mais de talento, talvez conseguisse ganhar, né, do Corinthians, um time que mostrou muitas falhas durante o campeonato inteiro, durante essa partida que a gente viu. E, cara, no final do jogo, o Lucas ainda teve um baita de uma chance e não conseguiu fazer o gol. E óbvio que a gente vai ver uma reclamação muito grande em relação à arbitragem pelo Inter. E aí eu queria só fazer um adendo sobre o VAR rapidamente aqui. Eu, de fato, acredito que o VAR foi um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, né? É muito complicado o que foi feito, porque o VAR, que deveria vir para diminuir os grandes problemas de interpretação, ele veio para aumentar o grande erro do futebol brasileiro, que é a falta de critério e transparência na arbitragem. Ele potencializou isso tudo, né? Então, ele não ajudou em quase nada, e ele foi muito influenciador no final do campeonato. A expulsão do Rodinei sendo discutida, o pênalti do Corinthians, no caso pro Inter, na última partida, o próprio pênalti do São Paulo que houve no Morumbi, que teve a mão do Daniel Alves, mas o juiz não falou. Existe uma série, isso eu só estou falando das últimas rodadas, existem uma série de erros de arbitragem neste campeonato que sempre existiram nos anos anteriores. Com o VAR, porém, parece que a lupa deixou tudo ainda mais óbvio, né? E é necessário que isso seja discutido
discutido, sim. Porém, o VAR é uma ferramenta que deve vir para ficar, porém, ela tem que mostrar o que precisa ser reciclado na nossa arbitragem. Não dá para a arbitragem ser protagonista do nosso futebol. Não tem como, né? E eu acho que isso é um ponto que precisa ser discutido internamente para que a qualidade do nosso esporte melhore. Então, eu acho que o Flamengo mereceu sim, apesar dos erros de arbitragem, foi o time que mais fez, e que também foi prejudicado pela arbitragem várias vezes o Flamengo. Ele jogou mais bola do que os outros, apesar da diferença mínima, é realmente um título merecido. Não tem como, não existe um time, um elenco melhor do que esse do Flamengo, né? Para mim, o Gerson e o Arrascaeta, por exemplo, estão entre os melhores jogadores do campeonato. Como é difícil, né, você achar um bom jogador, assim, tipo, quem foi o melhor jogador do campeonato? Você vai pensar o Claudinho, o Marinho, o Thiago Galhardo, que fez um ótimo primeiro semestre. Você pode pensar no Gerson, no Arrascaeta, mas é difícil, né? O Patrick, o Edenilson, mas são momentos do campeonato. Ele foi um campeonato fragmentado. Mas, de fato, no fim das contas, eu acho que o Flamengo mereceu ganhar o pior campeonato que a gente teve, e isso não é demérito absolutamente nenhum. Deixa nos comentários o que você achou dessa reta final, que querendo ou não foi emocionante, mas fez o desfecho aí dessa temporada 2020, que tomara, né, que a gente não tenha os mesmos momentos e a mesma qualidade de futebol em 2021. Quem foi o melhor jogador e quem foi o pior? Quem foi a maior decepção que você teve no Campeonato Brasileiro de 2020?